O monitor cardíaco emitia bips irregulares, enquanto tubos de oxigênio mantinham minha respiração. Eu estava ali, na UTI do Hospital Evangélico de Curitiba, lutando contra uma pneumonia que quase me levou aos 59 anos. Mas não foi a doença que quase me matou naquele dia frio de julho. Foram as palavras da minha própria filha. Meu nome é Joana Figueiredo. Nasci e cresci no bairro Água Verde, em Curitiba. Trabalhei durante 35 anos como enfermeira no Hospital de Clínicas, criando sozinha minha filha Renata, depois que meu marido nos abandonou quando ela tinha apenas 8 anos. Cada centavo que ganhei foi investido na educação dela, na faculdade de administração, que custou R$180 mil ao longo de 5 anos, nos cursos de inglês, na viagem de formatura para a Europa, que custou R$15 mil. Renata sempre foi o centro da minha vida. Quando ela se casou com o Bruno, um empresário do setor imobiliário, pensei que finalmente seria respeitada e amada como merecia. Comprei até um apartamento no bairro Batel para ficar mais perto deles, vendendo a casa onde vivi por 30 anos e investindo R$450 mil numa pequena unidade de 2 quartos. Naquela terça-feira, 23 de julho, eu estava internada há 5 dias. A pneumonia havia se agravado e os médicos não sabiam se eu resistiria. Minha pressão despencara, meus pulmões mal funcionavam e eu derivava entre consciência e inconsciência. Foi durante um desses momentos nebulosos que ouvi passos familiares se aproximando do meu leito. "Doutor, como ela está?" Era a voz da Renata, mas havia algo diferente no tom. Uma frieza que eu nunca havia percebido antes. "Dona Joana está estável, mas ainda crítica. Estamos fazendo todo o possível", respondeu o Dr. Mendes, meu médico há anos. O que ouvi em seguida fez meu coração parar por um segundo. Renata sussurrou, pensando que eu não podia ouvir. "Não se esforce tanto, doutor. Ela já viveu demais mesmo. E, sinceramente, seria um alívio para todos nós." Cada palavra foi como uma lâmina atravessando meu peito. Minha própria filha, a menina que carreguei no colo, que alimentei, que vesti, que eduquei com tanto sacrifício, estava desejando minha morte. Apertei os lençóis com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos, mas mantive os olhos fechados. Precisava ouvir mais. "Bruno está cansado de sustentar os gastos dela", continuou Renata. "O apartamento, os remédios, as consultas particulares. São quase R$8 mil por mês só com ela. E agora essa internação particular. Já são R$45 mil em 5 dias. Entendo, a situação é difícil", murmurou o médico, claramente desconfortável. "Ela não tem qualidade de vida mesmo, doutor. Fica o dia todo sozinha naquele apartamento, reclamando de tudo. Seria melhor para ela também." Minha filha falou isso com uma naturalidade que me gelou a alma, como se estivesse falando sobre sacrificar um animal doente. Não havia tristeza, não havia amor, não havia sequer culpa na voz dela, apenas conveniência. Quando os passos se afastaram, abri os olhos lentamente. O teto branco do hospital nunca pareceu tão frio. Lágrimas silenciosas escorreram pelo meu rosto enquanto eu processava a traição. Durante 51 anos, desde que Renata nasceu, eu vivi para ela. Trabalhei turnos duplos, abri mão de relacionamentos, de viagens, de sonhos, tudo por ela. Nos dias seguintes, fingi estar inconsciente sempre que Renata visitava. Observei suas expressões, ouvi suas conversas com Bruno. Eles já estavam planejando o que fazer com meu apartamento, discutindo como dividir meus poucos bens. Falavam sobre mim como se eu já estivesse morta. Mas eu não estava morta e estava começando a planejar algo que mudaria nossas vidas para sempre. No 7º dia, recebi alta médica. Renata parecia quase desapontada quando o Dr. Mendes anunciou minha recuperação completa. Voltei para meu apartamento com uma determinação que há anos não sentia. Era hora de descobrir quem realmente me amava e quem estava apenas esperando minha morte. E eu tinha a surpresa perfeita para eles. Se você está gostando dessa história de reviravoltas familiares, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos. Comenta aí embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Vamos juntos descobrir o que Joana preparou para sua filha ingrata. Voltei para casa numa quinta-feira nublada, carregando não apenas minha pequena mala, mas também um peso imenso no coração. O apartamento no Batel,
que antes representava um novo começo próximo a Renata, agora parecia uma prisão dourada. Cada móvel, cada objeto me lembrava dos sacrifícios que fiz por uma filha que desejava minha morte. Sentei-me na poltrona da sala, a mesma onde costumava bordar roupinhas para minha neta Sofia, de 12 anos, e comecei a conectar as peças de um quebra-cabeças sombrio que vinha se formando há meses. As visitas cada vez mais espaçadas, as conversas cortantes, os olhares de impaciência quando eu falava sobre qualquer coisa. Durante a internação, enquanto fingia estar inconsciente, descobri detalhes perturbadores sobre a vida de Renata e Bruno. Eles estavam enfrentando uma crise financeira severa. A imobiliária do Bruno havia perdido 3 grandes clientes, representando uma queda de R$320 mil na receita anual. Estavam atrasando o pagamento da escola particular de Sofia, que custava R$800 mensais, e tinham financiamentos de 2 carros que somavam R$4.200 por mês. Mas o que mais me chocou foi descobrir que eles já haviam consultado um advogado sobre meus bens. Renata havia perguntado sobre a possibilidade de interdição, alegando que eu estava senil e incapaz de gerenciar meu patrimônio. Queriam que eu assinasse uma procuração, dando a ela controle total sobre minha conta bancária, onde havia R$280 mil em poupança. Naquela noite, liguei para minha irmã Márcia, que morava em São Paulo. Contei tudo o que havia descoberto, cada palavra cruel, cada plano sórdido. Márcia ficou indignada. Joana, você precisa se proteger. Essa menina não merece nada do que você construiu, disse ela com a voz embargada de emoção. Eu sei, Márcia, e por isso preciso da sua ajuda. Você ainda tem contato com aquele advogado que te ajudou no divórcio? Dr. Roberto? Claro. Por quê? Preciso refazer meu testamento. E preciso fazer isso sem que Renata desconfie de nada. Na sexta-feira seguinte, Dr. Roberto Silveira veio até meu apartamento. Um homem elegante de 65 anos, com vasta experiência em direito de família e sucessões. Expliquei minha situação detalhadamente, mostrando até mesmo gravações que fiz no celular durante as visitas de Renata no hospital. Senhora Joana, isso é gravíssimo. Sua filha está claramente tentando se apropriar de seus bens de forma indevida, ele disse, ajustando os óculos. Vamos proteger seu patrimônio e ensinar uma lição que ela jamais esquecerá. Passamos 3 horas elaborando uma estratégia legal impecável. Primeiro, revogamos o testamento anterior, onde Renata era minha única herdeira. No novo documento, deixei apenas 10% dos meus bens para ela, o suficiente para não ser contestado por abandono. Os outros 90% seriam divididos entre minha irmã Márcia, 40%, minha neta Sofia, 40%, e uma fundação de apoio a idosos abandonados, 10%. Mas isso era apenas o começo. Dr. Roberto sugeriu algo que me fez sorrir pela primeira vez em semanas. Uma encenação que revelaria o verdadeiro caráter de Renata para toda a família. Vamos fingir que a senhora perdeu todo o seu dinheiro em um golpe bancário, ele propôs. Faremos documentos falsos mostrando que sua conta foi zerada. Depois observamos como sua filha reage quando pensar que não há mais nada para herdar. A ideia era brilhante. Na segunda-feira seguinte, Dr. Roberto preparou extratos bancários falsificados, mostrando que eu havia perdido tudo em um golpe de empréstimo consignado fraudulento. Os documentos pareciam completamente autênticos, com carimbos do banco e assinaturas falsificadas. Liguei para Renata chorando, interpretando o papel de uma idosa desesperada e confusa. Filha, aconteceu uma coisa terrível. Perdi todo o meu dinheiro. Um homem do banco me ligou dizendo que era para assinar uns papéis e agora minha conta está zerada. O quê? Como assim, mãe? A voz dela mudou instantaneamente. O tom carinhoso desapareceu. Foram R$280 mil, Renata. Toda a minha poupança. O gerente disse que pode demorar meses para recuperar, se é que vou conseguir. Preciso da sua ajuda, filha. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Quando ela finalmente falou, mal conseguia disfarçar a irritação. Mãe, como você pôde ser tão ingênua? A gente sempre te disse para não confiar em ligações estranhas. Você pode me ajudar com as despesas até resolver isso? Os remédios, a comida? Mãe, nossa situação também está apertada. O Bruno está passando por dificuldades na empresa. Não temos como sustentar 2 casas agora. A frieza nas palavras dela confirmou minhas piores suspeitas.
Quando eu tinha dinheiro, era a filha querida visitando no hospital. Agora que pensava estar arruinada, eu era um fardo inconveniente. Renata, eu criei você sozinha, trabalhei a vida toda. Olha, mãe, todo mundo tem problemas. Você vai ter que se virar. Talvez seja a hora de vender esse apartamento caro e morar num lugar mais simples. Desliguei o telefone com o coração partido, mas também com uma certeza cristalina. Minha filha não me amava. Nunca me amou. Eu era apenas um meio de obter segurança financeira. Era hora de mostrar para ela e para toda a família quem realmente era Joana Figueiredo. A ligação havia terminado fazia apenas 5 minutos, quando meu celular tocou novamente. Era Bruno, meu genro, com uma voz que tentava soar preocupada, mas que eu agora conseguia identificar como pura falsidade. Dona Joana, a Renata me contou sobre o golpe. Que situação terrível! A senhora já procurou a polícia? Ainda não, Bruno. Estou muito abalada, não sei nem por onde começar, respondi, mantendo o tom de desespero. Olha, eu posso ajudar a senhora com a parte burocrática, mas preciso ser honesto. Nossa situação financeira também está complicada. Talvez seja melhor a senhora considerar vender o apartamento e ir para um lugar mais em conta. Lá estava novamente a sugestão de me desfazer do apartamento. O mesmo apartamento que eu comprara para ficar perto deles, vendendo a casa onde vivi 30 anos. Agora, entendi que eles sempre viram meu patrimônio como uma extensão do deles. Bruno, esse apartamento é tudo que me resta. Como vou vender agora, em desespero? Vou perder dinheiro. Dona Joana, com todo respeito, a senhora precisa ser prática. Sem dinheiro na conta, como vai pagar o condomínio de R$ 800, as contas de luz, água, IPTU? São quase R$ 2.000 por mês só de gastos fixos. A matemática cruel dele estava correta, mas a frieza com que falava sobre minha situação me cortou como uma lâmina. Este era o mesmo homem que eu havia recebido de braços abertos na família, que chamava de filho, para quem eu havia dado R$ 25.000 como ajuda no financiamento da casa deles. E onde eu vou morar, Bruno? Tem uma casa de repouso muito boa aqui perto, a Vila Dourada. Custa uns R$ 3.500 por mês, mas a senhora vendendo o apartamento teria dinheiro para uns 5 anos. É uma opção a considerar. Casa de repouso. Eles queriam me trancar numa casa de repouso como se eu fosse um móvel velho ocupando espaço. A sugestão não era feita com amor ou preocupação genuína, mas como uma solução conveniente para se livrar de mim. Desliguei o telefone e imediatamente liguei para Dr. Roberto. Doutor, eles morderam a isca. Agora quero acelerar a segunda fase do plano. Perfeito, Dona Joana. Já preparei os documentos da Fundação Beneficente. Amanhã mesmo podemos registrar a Fundação Joana Figueiredo de Apoio ao Idoso Abandonado e fazer a transferência simbólica dos bens. Na quarta-feira seguinte, 3 pessoas apareceram na portaria do meu prédio. Dr. Roberto, uma assistente social chamada Luciana e um jornalista do jornal Gazeta do Povo. Eu havia planejado cada detalhe dessa encenação. Quando Renata chegou para sua visita semanal, que agora eu sabia ser apenas uma obrigação social, encontrou um movimento estranho no meu apartamento. Ela subiu correndo. Mãe, o que está acontecendo aqui? Quem são essas pessoas? Dr. Roberto se apresentou formalmente. Sou o advogado de sua mãe, Dr. Roberto Silveira. Estamos aqui para um procedimento legal importante. Que procedimento? Mãe, o que você fez? Assumi meu melhor papel de idosa decidida. Filha, depois desse golpe que sofri, resolvi fazer algo útil com o que me resta. Vou doar meu apartamento para criar uma fundação de apoio a idosos abandonados por suas famílias. O rosto de Renata empalideceu instantaneamente. Doar? Mãe, você enlouqueceu? Esse apartamento vale R$ 450.000. Valia, filha. Agora, sem dinheiro para mantê-lo, preciso fazer algo produtivo. Pelo menos vai ajudar outros idosos que passam pelo que estou passando. Bruno, que havia chegado logo atrás de Renata, parecia estar tendo um ataque cardíaco. Dona Joana, a senhora não pode tomar uma decisão dessas no impulso. E se conseguir recuperar o dinheiro do golpe? Bruno, vocês mesmos disseram que eu deveria vender e ir para uma casa de repouso. Agora estou fazendo algo melhor, transformando minha perda em ajuda para outros. Luciana, a assistente social, entrou na conversação. É uma decisão muito nobre da senhora Joana. Já temos 15 idosos na lista de espera que foram abandonados por suas famílias.
Este apartamento será transformado em um lar temporário para eles. O jornalista começou a fazer perguntas para uma matéria sobre idosa vítima de golpe transforma tragédia em solidariedade. Renata e Bruno assistiam horrorizados enquanto eu dava entrevista falando sobre abandono familiar e a importância de cuidar dos mais velhos. Muitos filhos hoje veem os pais idosos como um fardo financeiro, eu disse, olhando diretamente para Renata. Esquecem de todo o sacrifício que esses pais fizeram por eles. Preferem que morram logo para herdar alguma coisa. Renata engoliu seco. As palavras ecoaram no ambiente como uma acusação direta. Mãe, posso falar com a senhora em particular? Ela pediu claramente desesperada. Claro, filha, mas a decisão já está tomada. Os papéis serão assinados amanhã. Quando ficamos sozinhas na cozinha, Renata explodiu. Mãe, a senhora perdeu o juízo. Não pode doar tudo assim. E eu, e a Sofia, esse dinheiro é da família. Que família, Renata? Perguntei, olhando diretamente em seus olhos. A família que sugeriu uma casa de repouso quando pensei que estava arruinada. A família que disse para o médico não se esforçar tanto para me salvar porque eu já vivi demais. O silêncio que se seguiu foi devastador. Renata percebeu que eu sabia de tudo. Mãe, eu... Não precisa explicar nada, filha. Suas ações já disseram tudo o que eu precisava saber. Era apenas o começo da tempestade que eu havia planejado para eles. A notícia da minha suposta doação se espalhou pela família como um incêndio. Na quinta-feira pela manhã, meu apartamento virou um ponto de encontro familiar que eu não via há anos. Até parentes distantes apareceram, todos subitamente preocupados com meu bem-estar mental. A primeira a chegar foi minha cunhada Regina, irmã do Bruno. Uma mulher que sempre me tratou com desprezo por eu ser apenas uma enfermeira. Ela chegou acompanhada do marido, Carlos, um contador que sempre se gabava de seus conhecimentos financeiros. Tia Joana, disse Regina com uma doçura falsa que me deu náuseas. Soubemos do que aconteceu. Que decisão precipitada. Você não pode doar tudo assim. Por que não, Regina? Vocês nunca se importaram comigo antes. Por que a preocupação agora? Carlos pigarreou, assumindo seu tom professoral. Olha, Joana, do ponto de vista legal, uma doação desse porte pode ser contestada, principalmente se houver suspeita de que você estava emocionalmente abalada quando tomou a decisão. Estão ameaçando me processar agora? Não é ameaça, disse Regina. É proteção familiar. Às vezes, pessoas da sua idade tomam decisões que depois se arrependem. Da minha idade, como se aos 59 anos eu fosse senil. Essas pessoas que mal me visitavam agora se sentiam no direito de questionar minha capacidade mental. Às 14 horas, chegou minha sobrinha Amanda, filha da Márcia, uma advogada de 35 anos que sempre foi mais próxima a mim do que a própria Renata. Ela vinha de São Paulo especificamente para me convencer a reconsiderar. Tia Joana, minha mãe me ligou desesperada. O que está acontecendo aqui? Amanda parecia genuinamente preocupada, diferente dos outros. Amanda, querida, você sempre foi honesta comigo. Me diga, quantas vezes a Renata te ligou perguntando sobre mim nos últimos 6 meses? Amanda hesitou. Bem, na verdade, nenhuma vez, não é? Mas aposto que ela te ligou essa semana. Ligou ontem, Amanda admitiu, baixando os olhos. E o que ela queria saber? Se era possível reverter uma doação e se existia alguma forma de te declarar incapaz temporariamente. O cinismo de Renata não tinha limites. Ela estava tentando me internar ou declarar incompetente para reverter uma doação que nem havia acontecido de verdade. À tarde, apareceu até meu primo Antônio, que eu não via há 5 anos, trazendo sua esposa Mônica. Eles dirigiram 4 horas desde Londrina, depois que Renata os contatou. Prima Joana, disse Antônio, sempre te admirei por ser uma mulher independente e inteligente. Por isso não consigo entender essa decisão. Antônio, você tem visitado sua mãe de 78 anos regularmente? Ele corou. A própria mãe dele estava numa casa de repouso há 3 anos, e ele a visitava uma vez por mês, quando muito. É diferente, prima. Minha mãe tem Alzheimer. Tem mesmo? Ou vocês decidiram que ela tinha para justificar o abandono? O desconforto no ambiente era palpável. Cada palavra minha expunha as hipocrisias familiares que todos preferiam ignorar. No final da tarde, quando todos se reuniram na minha sala, Renata assumiu o papel de porta-voz da família. Mãe,
Todos nós estamos preocupados. Essa decisão não é como você. Sempre foi uma pessoa ponderada, responsável. Queremos que procure um psicólogo, faça alguns exames, antes de fazer qualquer coisa irreversível. Vocês querem me internar, é isso? Não é internação, disse Carlos. É uma avaliação médica para seu próprio bem. Bruno se manifestou. Dona Joana, sei que nossa conversa sobre a casa de repouso pode ter soado mal, mas foi pensando no seu conforto. Um lugar onde teria cuidados médicos, atividades, companhia. Companhia? Explorei. Bruno, quando foi a última vez que você me ligou só para saber como eu estava, sem ser para pedir alguma coisa ou falar sobre dinheiro? Ele não conseguiu responder. E você, Renata? Quando foi a última vez que me trouxe minha neta Sofia para uma visita que não fosse compromisso social? Mãe, a Sofia tem escola, atividades. A Sofia tem 12 anos e não sabe nem o nome dos remédios que eu tomo. Não sabe que eu tive pneumonia porque você não achou necessário contar para ela que a avó quase morreu. As lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de libertação. Finalmente, estava dizendo tudo o que guardei no coração durante anos. Querem saber a verdade? Eu não doei nada ainda, mas estou considerando seriamente depois de ver como vocês reagiram. A preocupação de vocês não é comigo, é com o dinheiro que pensavam que iam herdar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todos se entreolharam, sem saber o que dizer. Amanhã vou assinar os papéis da doação. Menti. E depois vou me mudar para São Paulo, morar com minha irmã Márcia. Pelo menos lá tenho alguém que me ama pelo que sou, não pelo que possuo. Quando todos foram embora, liguei para Dr. Roberto. Doutor, eles estão desesperados. Chegaram até a mencionar interdição. Perfeito, dona Joana. Isso prova que nossa estratégia está funcionando. Amanhã vamos dar o golpe final. A fase mais devastadora do meu plano estava prestes a começar. Sexta-feira, 2 de agosto, 9h da manhã. Doutor, Roberto chegou ao meu apartamento acompanhado de 2 pessoas que eu nunca havia visto. Uma mulher elegante de aproximadamente 45 anos e um homem jovem com cara de advogado recém-formado. Dona Joana, apresento a senhora Lúcia Mendonça, diretora executiva da nossa fundação, e o Dr. Marcos, nosso assistente jurídico. Vieram para finalizar os papéis da doação. Eu havia ligado para Renata às 8h, informando que às 10h seria assinada a escritura definitiva. Como esperado, ela chegou correndo às 9h30, acompanhada de Bruno e, para minha surpresa, de um advogado que eles haviam contratado. Mãe, este é o Dr. Fernando Ribas, nosso advogado. Ele precisa conversar com a senhora antes de assinar qualquer coisa. Dr. Fernando era um homem baixo e nervoso, claramente desconfortável com a situação. Dona Joana, preciso informá-la que seus familiares estão contestando sua capacidade para fazer doações de grande valor. Temos documentos médicos que indicam que a senhora passou por um trauma psicológico recente. Que documentos médicos? Sua filha nos forneceu relatórios do hospital indicando que a senhora teve episódios de confusão mental durante a internação. Renata havia falsificado documentos médicos. A situação estava ficando mais séria do que eu imaginava. Dr. Roberto imediatamente pediu para ver os papéis. Estes documentos são forjados, disse ele após uma análise rápida. Não tem validade legal nenhuma, e tentar usá-los pode constituir crime de falsificação. O rosto de Dr. Fernando empalideceu. Eu não sabia que... Dr. Fernando, interrompi. O senhor foi contratado para me impedir de doar meus próprios bens. Isso não lhe parece estranho? Nesse momento, Lúcia Mendonça assumiu a palavra. Senhores, a doação que a senhora Joana está fazendo salvará vidas. Nossa fundação já atende 23 idosos abandonados por suas famílias. Este apartamento será transformado em um lar temporário para pessoas em situação similar à que ela imagina estar passando. Situação similar? Perguntou Bruno. Sim, respondeu Lúcia. Idosos que foram vítimas de golpes financeiros e abandonados pelos filhos que só se interessavam por suas heranças. A ironia das palavras de Lúcia não passou despercebida por ninguém. Renata estava lívida. Mãe, por favor, apenas espere algumas semanas. Se conseguir recuperar o dinheiro do golpe, não precisará fazer isso. Renata, mesmo que eu recupere o dinheiro, a doação se mantém. O que aprendi nessas últimas semanas sobre minha família vale mais que qualquer valor financeiro.
Foi então que resolvi desferir o golpe final. Tirei do bolso um pequeno gravador digital. Antes de assinar qualquer papel, gostaria que vocês ouvissem algo. Apertei o play. A gravação era da conversa de Renata com um médico no hospital. Não se esforce tanto, doutor. Ela já viveu demais mesmo. E, sinceramente, seria um alívio para todos nós. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Renata ficou completamente paralisada. Bruno baixou a cabeça. E Dr. Fernando pediu licença para sair. Mãe, eu não quis dizer. Não quis dizer o quê, Renata? Que seria um alívio se eu morresse? Que já vivi demais? Que você está cansada de sustentar meus gastos? Doutor. Roberto aproveitou o momento. Senhores, além da doação, preciso informar que Dona Joana também refez seu testamento. Sua filha agora herdará apenas 10% dos bens, conforme determina a lei para casos de indignidade. Indignidade? Gaguejou Bruno. Sim, quando um herdeiro demonstra desprezo pela vida do testador ou comete atos que demonstram falta de reconhecimento, pode ser considerado indigno de herdar. Renata finalmente explodiu. Tudo isso é um teatro. Mãe, a senhora está fazendo isso por vingança. Vingança? Perguntei, levantando-me da cadeira. Renata, você desejou minha morte. Você planejou se apropriar dos meus bens antes mesmo de eu morrer. Você falsificou documentos médicos para me declarar incompetente. E chama isso de vingança quando decido doar meu patrimônio para quem realmente precisa? Mas, mãe, eu sou sua filha. Trabalhei a vida toda. Trabalhou? Renata, você começou a trabalhar aos 26 anos porque eu paguei sua faculdade inteira. Eu te sustentei até você casar. E quando se casou, eu ainda dei 25 mil reais para vocês. Quando é que você trabalhou por mim? As lágrimas agora eram dela, mas não de arrependimento. Eram lágrimas de raiva e frustração por ver 450 mil reais escorrendo pelos dedos. Bruno, continuei, você sugeriu uma casa de repouso para mim quando pensei que estava arruinada. Disse que seria uma opção a considerar me trancar numa instituição para vocês não precisarem me aturar. Dona Joana, eu apenas pensou no alívio financeiro e emocional de se livrar de uma sogra inconveniente. Lúcia Mendonça se adiantou com os papéis da doação. Dona Joana, se quiser proceder, preciso apenas de sua assinatura aqui. Peguei a caneta e, diante do olhar desesperado de Renata e Bruno, assinei os documentos. Ou pelo menos foi isso que eles pensaram. O que eles não sabiam era que estava apenas começando a segunda fase do meu plano. Dr. Roberto havia preparado documentos falsos de doação, mas também havia preparado algo muito mais impactante, evidências que provariam definitivamente quem eram as pessoas que eu havia criado e amado. Quando terminei de assinar, Renata e Bruno saíram do apartamento em silêncio. Não houve abraços, não houve despedidas. Apenas o som da porta batendo e o eco dos passos se afastando pelo corredor. Doutor, Roberto sorriu discretamente. Dona Joana, fase 2 concluída com sucesso. Agora vamos para a fase 3? Sim, doutor. É hora de eles descobrirem quem realmente perdeu tudo nessa história. 2 semanas se passaram desde a falsa assinatura da doação. Durante esse período, observei de longe como Renata e Bruno reagiam à perda da herança. O que vi confirmou meus piores temores sobre o caráter deles. Renata não me ligou uma única vez para saber como eu estava lidando com a mudança para São Paulo, que obviamente não havia acontecido. Bruno cancelou o plano de saúde que eles pagavam para mim, alegando cortes necessários no orçamento familiar. Até minha neta Sofia foi proibida de me visitar, segundo soube por Amanda. Na segunda terça-feira de agosto, liguei para Renata fingindo estar em São Paulo, na casa da Márcia. Filha, como você está? Estou bem, mãe. A frieza na voz era evidente. Espero que esteja feliz com sua decisão. Renata, eu queria te contar uma coisa importante. Ontem fui ao médico aqui em São Paulo e descobri que tenho um problema sério no coração. Vou precisar fazer uma cirurgia de ponte safena que custa 85 mil reais. O silêncio do outro lado foi revelador. E aí, mãe? O que pretende fazer? Bem, pensei que talvez vocês pudessem me ajudar. Mesmo tendo doado o apartamento, ainda tenho direito a algum apoio familiar. Mãe, nossa situação financeira está péssima. Bruno perdeu mais 2 clientes grandes. Mal conseguimos pagar nossas contas. Não temos como ajudar com uma cirurgia.
Mas, Renata, é uma questão de vida ou morte. Mãe, a senhora tomou suas decisões. Agora precisa arcar com as consequências. Talvez a fundação que a senhora ajudou possa retribuir o favor. Desliguei o telefone com o coração partido, mas também com uma certeza absoluta. Minha filha estava disposta a me deixar morrer por falta de dinheiro para uma cirurgia. A mesma filha que eu havia sustentado durante 26 anos estava me negando ajuda numa emergência médica. Naquela tarde, liguei para minha irmã Márcia e contei tudo. Joana, chegou a hora de mostrar a verdade para ela. Essa menina não merece nem o ar que respira. Você tem razão, Márcia. Vou acelerar a revelação final. No sábado seguinte, organizei uma reunião familiar no meu apartamento, que, obviamente, eu nunca havia doado de verdade. Convidei Renata, Bruno, Amanda, Regina, Carlos e até minha neta Sofia. Disse que tinha uma notícia importante sobre minha situação financeira. Quando todos chegaram, encontraram meu apartamento completamente normal. Não havia sinais de mudança ou doação. Dr. Roberto estava presente, junto com Márcia, que havia vindo especialmente de São Paulo. Gente, comecei, vocês devem estar se perguntando por que estou aqui se havia doado o apartamento e me mudado para São Paulo. Renata franziu a testa. Mãe, o que está acontecendo? A verdade, filha. Algo que parece ter se tornado muito raro na nossa família. Dr. Roberto abriu uma pasta e retirou vários documentos. Senhores, durante as últimas semanas, Dona Joana e eu realizamos um experimento social. Queríamos testar as reações familiares diante de duas situações: pobreza súbita e doação de patrimônio. Experimento? Bruno estava confuso. Sim, continuei. Primeiro, fingi ter perdido todo o meu dinheiro num golpe bancário. Vocês se lembram das reações? Sugestões de casa de repouso, corte de plano de saúde, abandono completo. Amanda olhava para Renata com expressão de incredulidade. Depois, fingi estar doando meu apartamento. Aí vocês trouxeram advogados, tentaram me declarar incompetente, falsificaram documentos médicos. Regina tentou se defender. Joana, nós só queríamos te proteger. Proteger? Regina, você me sugeriu internação psiquiátrica. Carlos, você falou em me processar por incapacidade mental. E você, Renata, chegou ao cúmulo de desejar minha morte numa UTI. Tirei o gravador novamente e reproduzi a conversa do hospital. Sofia, minha neta de 12 anos, olhou para a mãe com horror. Mamãe, você disse isso da vovó? Renata não conseguiu responder. E por fim, continuei, testei a disposição de vocês para me ajudar numa emergência médica real. Contei sobre uma cirurgia cardíaca de R$85 mil. Sabem qual foi a resposta? Assuma as consequências das suas decisões. Dr. Roberto se adiantou. Senhores, preciso informar que Dona Joana nunca perdeu dinheiro algum. Nunca doou o apartamento. E nunca precisou de cirurgia cardíaca. Tudo foi uma encenação para revelar o verdadeiro caráter de cada um. O choque no rosto de todos era visível, mas por motivos diferentes. Amanda parecia aliviada. Sofia correu para me abraçar, mas Renata e Bruno estavam lívidos de raiva. Isso significa que você ainda tem os R$280 mil? Perguntou Bruno, sem conseguir disfarçar a ganância. Tenho, Bruno. E muito mais. Na verdade, nos últimos meses, fiz alguns investimentos que deram muito certo. Meu patrimônio hoje está avaliado em aproximadamente R$740 mil. A respiração de Renata ficou ofegante. Ela havia perdido meses tratando mal uma mãe que era mais rica do que imaginava. Mas quero que vocês saibam, continuei, que meu testamento real já foi alterado. Depois de tudo que presenciei, Renata herdará apenas o mínimo legal obrigatório. O resto será dividido entre quem realmente demonstrou amor genuíno. Sofia me olhou com lágrimas nos olhos. Vovó, eu sempre te amei. Mesmo quando a mamãe não deixava eu te visitar. Eu sei, minha querida. E você será muito bem cuidada, independente dos erros dos seus pais. A revelação estava completa. Agora era a hora das consequências. O silêncio que se seguiu à minha revelação foi ensurdecedor. Renata estava pálida como um papel. Bruno passava as mãos nervosamente pelo cabelo. E Regina olhava para o marido como se estivesse reavaliando todas as palavras que havia dito. Sofia quebrou o silêncio. Vovó, por que a mamãe falou aquelas coisas horríveis no hospital? A pergunta inocente da minha neta de 12 anos ecoou pelo apartamento como uma bomba.
Renata tentou se aproximar da filha, mas Sofia se afastou, vindo se refugiar ao meu lado. Sofia, querida, tentou Renata, você não entende a situação. A vovó estava muito doente e eu estava desesperada. Desesperada para que eu morresse logo, completei friamente. Conte a verdade para sua filha, Renata. Diga que você estava calculando quanto economizaria mensalmente sem ter que se preocupar comigo. Bruno tentou intervir. Dona Joana, talvez tenhamos nos expressado mal, mas nossa preocupação sempre foi genuíne. Genuíne? Explorei. Bruno, você cancelou meu plano de saúde na mesma semana que pensou que eu havia perdido todo o dinheiro. Que tipo de genro faz isso? Amanda, que havia permanecido calada, finalmente se manifestou. Tia Joana, eu preciso pedir desculpas. A Renata me disse que você estava tendo problemas mentais, que estava tomando decisões irracionais. Eu acreditei e até sugeri procurar ajuda médica. Amanda, você pelo menos demonstrou preocupação real comigo. Veio de São Paulo, perguntou sobre meu bem-estar. Isso é mais do que minha própria filha fez. Doutor Roberto abriu outra pasta. Dona Joana, gostaria que eu lesse o Novo Testamento para todos? Sim, doutor. É hora de todos saberem exatamente como ficará a divisão dos bens. Ele pigarreou e começou a ler. Eu, Joana Figueiredo, em pleno uso de minhas faculdades mentais, deixo 50% dos meus bens para minha neta Sofia Mendes Figueiredo, que sempre demonstrou amor genuíno e respeito. 25% para minha irmã Márcia Figueiredo Silva, que me acolheu em momentos difíceis. 15% para minha sobrinha Amanda Silva, que mostrou preocupação real com meu bem-estar. Renata estava fazendo contas mentalmente. E os outros 10%? Os outros 10%, continuou o doutor. Roberto, ficam para Renata Figueiredo Mendes, cumprindo a obrigação legal de legítima. A matemática era cruel. De quase 750 mil reais, Renata herdaria apenas 75 mil. Sofia, aos 12 anos, seria dona de 375 mil reais. Mãe, isso não pode ser sério, explodiu Renata. Eu sou sua filha, cuidei da senhora durante anos. Cuidou? Perguntei levantando-me. Renata, quando foi a última vez que você me levou a uma consulta médica? Quando foi a última vez que me ligou só para saber como eu estava? Quando foi a última vez que trouxe Sofia para me visitar sem ser obrigação social? Ela não conseguiu responder nenhuma pergunta. Sabe o que mais me dói? Continuei. Não é nem a ganância, é a falta de amor genuíno. Vocês me viam como uma fonte de dinheiro, não como uma pessoa. Sofia me abraçou forte. Vovó, eu posso vir morar com você? Não quero mais ficar numa casa onde falam mal da senhora. Claro que pode, minha querida, sempre que quiser. Bruno finalmente mostrou sua verdadeira face. Dona Joana, isso é uma injustiça. Nós investimos tempo e dinheiro na senhora. Pagamos plano de saúde, levamos em consultas. Pagaram plano de saúde por 3 meses e cancelaram na primeira dificuldade, respondi. Levaram em consultas quando eu pagava a gasolina e ainda dava dinheiro para vocês almoçarem depois. Regina tentou uma última cartada. Joana, você está cometendo um erro. Família é família. No final, só temos uns aos outros. Regina, vocês já demonstraram que tipo de família são. Quando pensaram que eu estava arruinada, sumiram. Quando pensaram que eu havia doado tudo, trouxeram advogados para me processar. Agora que sabem que tenho dinheiro, querem falar de família. Márcia, que havia permanecido observando, se levantou. Joana, acho que já disse tudo o que precisava. Vamos deixar eles processarem essas informações. Tem razão, Márcia. Doutor Roberto, os papéis estão todos em ordem? Perfeitamente em ordem, Dona Joana. Registrados em cartório, com 2 testemunhas, irrevogáveis. Quando todos começaram a se levantar para sair, Renata fez uma última tentativa. Mãe, podemos conversar sozinhas? Por favor? Agora você quer conversar, Renata? Quando achou que eu não tinha mais dinheiro, não havia tempo para conversas. Quando fingiu que eu havia doado tudo, não havia tempo para compreensão. Agora que sabe que ainda sou rica, quer conversar. Mãe, eu sempre amei a senhora. Renata, amor não se mede por palavras, se mede por ações. E suas ações me mostraram exatamente o que você sente por mim. Sofia se despediu de mim com um beijinho na testa. Vovó, posso vir aqui amanhã? Quero que me ensine a fazer aquele bolo de cenoura. Claro, minha querida. Vovó estará te esperando. Quando Renata e Bruno saíram, ouvi ela sussurrando no corredor. Precisamos encontrar uma forma de reverter isso.
Não vou aceitar ficar só com 10%. Sorri tristemente. Até o final, ela ainda pensava apenas no dinheiro. Na segunda-feira seguinte, minha portaria me informou que Renata havia estado lá 3 vezes tentando descobrir se eu realmente morava sozinha, se recebia visitas médicas regulares, se demonstrava sinais de confusão mental. Ela estava tentando reunir evidências para contestar meu testamento, alegando incapacidade. Dr. Roberto me ligou na terça-feira. Dona Joana, seu genro me procurou ontem. Quer contratar meus serviços para contestar o testamento. E o que você disse? Que seria conflito de interesses, já que sou seu advogado. Mas ele insistiu, oferecendo R$ 50.000 pelos meus serviços. R$ 50.000! Eles estão realmente desesperados. Sim. E tem mais. Ele me perguntou se existe alguma forma de provar que a senhora estava sob influência de medicamentos quando refez o testamento. A situação estava se tornando mais séria. Eles não apenas queriam meu dinheiro, mas estavam dispostos a destruir minha reputação e dignidade para consegui-lo. Na quarta-feira, recebi uma ligação inesperada de Dr. Mendes, meu médico. Dona Joana, preciso informá-la que alguém esteve aqui pedindo cópias do seu prontuário médico. Alegaram ser familiares preocupados com sua capacidade mental. E o senhor forneceu? Claro que não. Seria quebra de sigilo médico, mas achei que deveria saber. Quem estava pedindo? Um advogado jovem, acompanhado de sua filha. Eles queriam especificamente informações sobre medicamentos que poderiam afetar seu julgamento. Renata havia contratado um advogado para vasculhar minha vida médica. A situação estava saindo do controle. Liguei imediatamente para Amanda. Querida, preciso que você saiba o que sua prima está fazendo. Contei sobre as tentativas de obter meu prontuário médico e as ofertas de suborno para advogados. Tia Joana, isso é gravíssimo. A Renata está cometendo crimes, tentativa de suborno, violação de sigilo médico. Amanda, você pode me ajudar legalmente? Como advogada, o que me recomenda? Primeiro, documente tudo. Segundo, considere uma ação por danos morais. E terceiro, talvez seja a hora de a Sofia saber a verdade completa sobre o que os pais estão fazendo. Na quinta-feira, Sofia veio me visitar como havíamos combinado. Enquanto fazíamos o bolo de cenoura, ela me fez uma pergunta que partiu meu coração. Vovó, por que papai e mamãe estão falando que a senhora ficou maluca? Eles disseram isso, querida? Ouvi eles conversando. Papai disse que vão provar que a senhora não pode cuidar do próprio dinheiro. Mamãe disse que se a senhora ficar numa clínica, eles podem cuidar dos seus bens. Minha própria filha estava planejando me internar para ter acesso aos meus bens. A situação havia atingido um nível de crueldade que eu jamais imaginei possível. Sofia, vovó vai te contar uma coisa muito importante. Seus pais estão tentando tirar dinheiro da vovó de forma errada. Eles não estão preocupados com meu bem-estar, apenas com minha herança. Eu sei, vovó. Por isso não quero mais morar com eles. Posso morar aqui com a senhora? A pergunta da minha neta me fez refletir sobre algo que não havia considerado. E se Renata tentasse usar Sofia como moeda de barganha? Na sexta-feira à noite, minha intuição se confirmou. Renata apareceu no meu apartamento sem avisar, trazendo Sofia. Mãe, precisamos conversar seriamente sobre Sofia. O que tem, Sofia? Ela está muito confusa com toda essa situação. Acho que seria melhor se ficasse um tempo sem visitar a senhora, até as coisas se acalmarem. Você está me proibindo de ver minha neta? Não é proibição, é proteção. Uma criança não deveria presenciar conflitos familiares dessa magnitude. Sofia me olhou com lágrimas nos olhos. Vovó, eu não quero ficar longe da senhora. E não vai ficar, querida. Respondi tomando uma decisão que mudaria tudo. Renata, você acabou de cometer seu último erro. Que erro? Usar uma criança como arma de manipulação. Doutor, Roberto havia me aconselhado contra isso, mas agora vou fazer algo que deveria ter feito há muito tempo. Peguei o telefone e liguei para Amanda. Querida, preciso que você venha aqui agora. Vamos entrar com um processo de guarda de Sofia. Imediatamente. O rosto de Renata empalideceu. Mãe, a senhora não pode... Posso sim, e vou. Uma criança não pode viver numa casa onde os pais planejam internar a avó por dinheiro e usam ela como chantagem emocional. A guerra havia oficialmente começado. O que começou como uma lição sobre ingratidão familiar se transformou numa batalha legal que mobilizou advogados, assistentes sociais e até um juiz especializado em direito de família.
Amanda chegou ao meu apartamento em menos de 1 hora, trazendo uma colega especialista em direito da criança. Tia Joana, a situação é delicada, mas temos argumentos sólidos, disse Amanda, revisando as anotações que eu havia feito sobre todos os eventos. Chantagem emocional, tentativa de fraude médica, uso da criança como moeda de barganha. Dr. Roberto havia chegado logo após Amanda, trazendo uma pasta repleta de documentos. Dona Joana, além do processo de guarda, recomendo que entre com uma ação por danos morais contra Renata e Bruno. As tentativas de obter seu prontuário médico de forma irregular são crimes. Renata tentava desesperadamente contornar a situação. Mãe, isso é um mal-entendido. Nunca usei Sofia para chantagear ninguém. Renata, interrompi. Você acabou de dizer que Sofia ficaria um tempo sem me ver até as coisas se acalmarem. Se isso não é chantagem, o que é? Sofia, que havia presenciado toda a discussão, se levantou e declarou com uma maturidade impressionante para seus 12 anos. Eu quero morar com a vovó. Papai e mamãe só falam de dinheiro em casa. Brigam todo dia sobre herança e gastam dinheiro que não têm. Sofia, você é menor de idade, disse Bruno. Não pode decidir onde morar. A colega de Amanda, doutora Patrícia Lemos, se apresentou. Na verdade, senhor Bruno, crianças acima de 12 anos têm direito de expressar sua preferência em processos de guarda. E o que ela acabou de relatar, brigas constantes sobre dinheiro e ambiente familiar tóxico, são fatores considerados pelo juiz. Durante o fim de semana, Amanda e Dr. Roberto trabalharam incansavelmente preparando a documentação. Na segunda-feira, protocolaram 3 ações simultâneas: pedido de guarda temporária de Sofia, ação por danos morais contra Renata e Bruno e uma representação criminal por tentativa de fraude e violação de sigilo médico. O impacto foi devastador para Renata e Bruno. Em 48 horas, eles foram notificados de 3 processos judiciais e uma investigação criminal. O advogado que haviam contratado, Dr. Fernando, desistiu do caso alegando complexidade excessiva e possível envolvimento em atividades ilegais. Na quarta-feira, recebemos a primeira vitória. A guarda temporária de Sofia foi concedida. O juiz Dr. Marcelo Andrade considerou que há indícios suficientes de que a menor está sendo usada como instrumento de pressão em conflito familiar patrimonial. Sofia veio morar comigo naquela mesma semana. Transformei o segundo quarto do apartamento num quarto completo para ela, com escrivaninha para estudar, estante para livros e até um pequeno sofá para receber as amigas. Vovó, nunca fui tão feliz, ela me disse na primeira noite. Aqui é tranquilo. Ninguém grita, ninguém fala de dinheiro o tempo todo. Mas Renata e Bruno não desistiram. Contrataram um novo advogado, Dr. Augusto Meirelles, conhecido por métodos agressivos em disputas familiares. Ele imediatamente entrou com um pedido de reversão da guarda e uma ação alegando que eu estava alienando a menor contra os pais. A resposta de Amanda foi brilhante. Ela solicitou que Sofia fosse ouvida por uma psicóloga judicial para avaliar se havia sinais de alienação parental ou se a preferência dela era genuína. A audiência com a psicóloga, doutora Carmen Roth, foi marcada para uma sexta-feira. Sofia, com uma coragem que me impressionou, relatou tudo. As brigas constantes sobre dinheiro, as conversas sobre internar a avó, a proibição de me visitar e até mesmo a conversa que havia escutado sobre falsificar documentos médicos. Doutora, disse Sofia, em casa eu me sentia sempre tensa. Tinha medo de falar qualquer coisa sobre a vovó porque virava briga. Aqui eu posso ser criança de novo. O relatório da doutora. Carmen foi categórico. A menor demonstra preferência genuína pela avó, sem sinais de alienação parental. Ao contrário, há indícios de que estava sendo exposta a um ambiente familiar tóxico, com discussões constantes sobre questões patrimoniais inadequadas para sua idade. Na semana seguinte, chegaram as consequências das ações criminais. A investigação sobre violação de sigilo médico resultou numa multa de R$15 mil para Bruno e Renata. O doutor Fernando, que havia tentado obter meu prontuário, foi suspenso da OAB por 60 dias, mas o golpe mais duro para eles veio com a ação de danos morais. Amanda havia calculado os danos baseando-se no sofrimento psicológico, na exposição pública do caso, que havia chegado aos jornais locais, e na tentativa de fraude.
O valor, R$ 150 mil. Mãe, Renata me ligou chorando. Não temos R$ 150 mil para pagar. Estamos falindo com os advogados e multas. Por favor, retire a ação. Renata, quando você desejou minha morte no hospital, pensou nas consequências? Quando tentou falsificar documentos médicos, considerou aonde isso levaria? Agora está colhendo o que plantou. Mas mãe, somos família. Família cuida, Renata. Família protege. Família ama incondicionalmente. Vocês me trataram como um investimento que deu errado. O julgamento final estava marcado para a semana seguinte. Seria a última chance deles. O dia do julgamento final chegou numa terça-feira ensolarada de setembro. O Fórum de Curitiba estava movimentado e nossa audiência foi marcada para as 14 horas. Sofia havia pedido para acompanhar, querendo ver a justiça funcionando, como ela disse. Dr. Augusto Meirelles fez uma última tentativa desesperada, alegando que eu estava manipulando uma criança contra os próprios pais por motivos de vingança pessoal. Apresentou até mesmo uma suposta análise psicológica particular, afirmando que eu demonstrava sinais de comportamento narcisista e vingativo. Amanda destruiu cada argumento metodicamente. Apresentou as gravações, os documentos falsificados, os relatórios médicos verdadeiros e, principalmente, o laudo da psicóloga judicial que havia conversado com Sofia. O juiz Dr. Marcelo Andrade não teve dúvidas. Este é um caso claro de tentativa de apropriação de patrimônio através de métodos fraudulentos. A requerente demonstrou lucidez total em todas as avaliações. A menor expressou preferência genuína, sem sinais de coação. A guarda definitiva é concedida à avó. Quando saímos do fórum, Sofia me abraçou forte. Vovó, agora somos oficialmente família. Sempre fomos, querida, agora é só oficial. Mas a verdadeira surpresa aconteceu 3 dias depois. Renata apareceu no meu apartamento sozinha, sem Bruno, sem advogado. Estava visivelmente emagrecida e com olheiras profundas. Mãe, posso entrar? Preciso falar com a senhora. Hesitei, mas algo no tom dela era diferente. Não havia agressividade, não havia cálculo, apenas cansaço e talvez arrependimento. Renata, depois de tudo que aconteceu... Mãe, por favor, 5 minutos. Deixei ela entrar. Sentamos na sala onde tudo havia começado meses antes. Mãe, eu vim pedir perdão. Perdão? Eu perdi tudo. Bruno pediu divórcio quando soube que não íamos herdar quase nada. Disse que se casou comigo pensando na estabilidade financeira que sua herança traria. A casa está sendo executada por falta de pagamento, e eu perdi minha filha. As lágrimas rolavam pelo rosto dela, e pela primeira vez em anos, pareciam genuínas. Mãe, eu me tornei uma pessoa que nem eu mesma reconheço. Quando ouvi aquela gravação no tribunal, quando escutei minha própria voz desejando sua morte, eu me odiei. Renata, deixe eu terminar, por favor. A senhora me deu tudo. Literalmente tudo. Educação, casa, comida, amor, oportunidades. E eu retribuí com ganância e frieza. Não mereço perdão, mas preciso tentar. Sofia, que estava no quarto fazendo lição, apareceu na sala. Ao ver a mãe chorando, hesitou. Mamãe? Oi, filha. Vim pedir desculpas para você também. E para sua vovó. Sofia se aproximou cautelosamente. Mamãe, você vai parar de brigar com a vovó? Vou, filha. Na verdade, aprendi uma lição muito dura sobre o que realmente importa na vida. Olhei para minha filha. Esta mulher de 34 anos que eu havia criado, que me havia ferido tão profundamente, mas que ainda era minha filha. O coração de mãe é complicado assim. Renata, você magoou muito. Não só a mim, mas principalmente a Sofia. Eu sei, mãe, e vou passar o resto da vida tentando compensar. E Bruno? Bruno mostrou quem realmente é quando as coisas ficaram difíceis. Igual a mim, aliás. A diferença é que eu ainda tenho chance de mudar. Sofia olhou para mim. Vovó, a mamãe pode jantar com a gente hoje? A pergunta inocente da minha neta me fez refletir sobre perdão, família e segundas chances. Renata havia cometido erros terríveis, mas talvez, apenas talvez, houvesse uma possibilidade de reconstrução. Pode, querida, mas com uma condição, Renata. Qual? Você vai começar terapia, vai entender por que chegou a este ponto, e vai provar com ações, não palavras, que mudou. Eu aceito, mãe. Qualquer condição.
3 meses depois, Renata havia realmente iniciado terapia, encontrado um emprego como administradora numa empresa pequena e alugado um apartamento simples perto do nosso. Sofia passou a dividir o tempo entre nós duas, mas sempre dormindo na minha casa. O mais importante, Renata parou de falar sobre dinheiro. Nas nossas conversas, ela perguntava sobre minha saúde, sobre Sofia, sobre nossos planos. Lentamente, muito lentamente, estávamos reconstruindo algo que havia sido quebrado. Bruno desapareceu completamente após o divórcio. Soubemos por terceiros que se mudou para outro estado. No meu aniversário de 60 anos, em dezembro, organizei uma festa pequena. Estavam presentes Márcia, Amanda, Sofia, Renata e alguns amigos verdadeiros. Quando fomos cortar o bolo, Sofia fez um discurso que me emocionou. Vovó, você me ensinou que família não é quem nasce junto, mas quem escolhe ficar junto nos momentos difíceis. Obrigada por me escolher. Renata se aproximou de mim no final da festa. Mãe, sei que ainda tenho muito a provar, mas quero que saiba que hoje entendo o que significa amor incondicional. A senhora me amou mesmo quando eu não merecia. Renata, todo mundo merece uma segunda chance, mas só uma. Eu sei, mãe, e não vou desperdiçar. Hoje, 1 ano depois de tudo começar naquela UTI, posso dizer que minha vida se transformou completamente. Sofia está crescendo num ambiente saudável, Renata está reconstruindo seu caráter, e eu descobri que nunca é tarde para recomeçar. Meu patrimônio continua protegido no testamento que favorece quem realmente me ama. Mas mais importante que isso, descobri quem são as pessoas que realmente importam na minha vida. A fundação que inventei como parte do plano acabou se tornando real. Com parte dos meus recursos, ajudo idosos que passaram por situações similares à minha. Abandono familiar motivado por ganância. Dr. Roberto continua sendo meu advogado e se tornou um grande amigo. Amanda foi promovida no escritório dela e sempre me visita quando vem a Curitiba. Márcia está planejando se mudar para cá no próximo ano para ficarmos mais perto. E eu? Descobri que aos 60 anos ainda posso surpreender a mim mesma. Voltei a estudar. Estou fazendo um curso de psicologia para idosos. Comecei a viajar com Sofia nos fins de semana. E, principalmente, aprendi a valorizar quem realmente merece meu amor. Às vezes, as pessoas me perguntam se me arrependo de ter exposto minha filha daquela forma. Minha resposta é sempre a mesma. Não me arrependo de ter descoberto a verdade. Me arrependo apenas de ter demorado tanto para enxergar os sinais. A vida nos ensina que o amor verdadeiro não se mede pela quantidade de tempo que passamos com alguém, mas pela qualidade desse tempo e pela sinceridade dos sentimentos. Sofia, em seus 12 anos, me deu mais amor genuíno em alguns meses do que recebi em anos de convivência com outras pessoas. Hoje durmo tranquila, sabendo que minha neta está segura, que minha irmã me ama de verdade e que minha filha está tentando se tornar uma pessoa melhor. Meu patrimônio está protegido e será usado para o bem. E quando olho no espelho, vejo uma mulher que enfrentou a pior traição possível, o desejo de morte vindo da própria filha, e conseguiu transformar essa dor em sabedoria, essa decepção em discernimento. Para vocês que chegaram até aqui, que acompanharam toda essa jornada de dor, vingança e redenção, deixo uma reflexão. Às vezes, precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. Às vezes, precisamos enfrentar a escuridão para valorizar a luz. E lembrem-se, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para descobrir quem realmente nos ama. E nunca é tarde para proteger o que construímos com tanto suor e dedicação. Essa foi minha história, a história de Joana Figueiredo, uma mulher que quase morreu pela ingratidão, mas renasceu pela coragem de enfrentar a verdade. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aí embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí na sua cidade. Compartilhe com quem precisa saber que nunca é tarde para recomeçar e que família verdadeira é quem fica ao nosso lado quando perdemos tudo. Até a próxima história. E lembrem-se, o amor verdadeiro sempre vence no final.